Mabookers, novo vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho de como a leitura, o estudo mudam a vida. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal para quem ainda não conhece, né? Eu participei de alguns podcasts, fui a algumas entrevistas em que eu tive a oportunidade de contar essa história. Mas é sempre bom aqui a gente ter um tempinho a mais para a gente falar mais solto aqui, eu e você aqui nesse bate-papo com o cafezinho, que não pode faltar, sobre a importância da leitura e do estudo. Para começar, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, né, tem as pessoas que olham a leitura e o estudo com um pouquinho daquele sentimento que a gente tinha quando a gente estava no colégio. Eu tenho que estudar. Não gosto de estudar. Não aguento estudar. Não gosto de química, não gosto de matemática, não gosto de geografia, não gosto de história, a professora isso, o colégio aquilo, e a minha atenção, o meu foco, a minha dopamina. Existe uma aura, né, um sentimento instalado em você, na sua, né, no seu mindset, na sua personalidade, na sua psique, sobre o que é o estudo. O que é a leitura? E quando a gente fala, né, e os vídeos têm esse título, a leitura, o estudo e como isso fez bem, muitas das vezes você veio aqui falando, cara, nunca fez bem para mim, nunca mudou minha vida, não consegui nunca ter aquela disciplina e eu tô aqui justamente para entender como é que você vê o estudo e a leitura como algo muito positivo. Então, bem-vindo. Esse vídeo é para você. É para você que tem dificuldade de disciplina, é para você que olha um livro e fala, resume aí para mim, né? Melhor eu ouvir um vídeo sobre ele, uma leitura comentada sobre ele, um resumão clássico sobre ele, ou até, hoje em dia, né, conversar com a inteligência artificial sobre ele, do que realmente ler o livro. E isso são coisas completamente diferentes na abordagem da própria leitura, do conhecimento sobre aquele livro. Então, eu queria começar falando com vocês e que vocês lembrassem e colocassem isso na sua cabeça, como é que o livro, o estudo, entrou na vida de vocês. Aí lembra do colégio, lembra da professora, lembra dos livros lidos, lembra da biblioteca do colégio, lembra da professora de português colocando para ler Ateneu, Dom Casmurro, né, Curtiço, diversos outros livros naquela nossa época, né, de 1990 e pouco. Vamos pensar naquele momento. Aquilo vinha muitas vezes como uma obrigação, como um dever. Você tem que ler esse livro, gostando ou não, para que você responda essas perguntas, para que eu te dê uma pontuação e para que você passe de ano. E aí sim, você vai ser aquele garoto, aquela garota com louvor, né? Vai sair com as estrelinhas, né? E muitas das leituras que de repente você fez nessa idade, né, na adolescência, na juventude, quando criança, muito veio desse sentimento de que tenho que ler para ganhar pontos, para passar de ano. Então é como se fosse uma obrigação frente a uma performance em que você ia ser julgada e analisada. Então percebe se aquilo veio desse sentimento para você e se de repente esse sentimento, quando você ouve a palavra estudo, leitura, se aquilo continua com esse sentimento para você. É algo, não quero ser julgado, não quero ser categorizado, não quero ganhar pontinhos, não quero ver se alguém me testar para ver se eu sei, se eu não sei. Agora vamos tentar desmistificar isso, né? Vamos tentar trazer a palavra estudo, o sentimento do estudo e da leitura para outros momentos. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua adolescência, né, da sua infância, o livro esteve atrelado a algo positivo.
a deitar com a sua mãe na cama e ler um livrinho, e o jeito que a sua mãe explicava, e o jeito que seu pai explicava sobre o livro, e falava sobre as personagens. Quem sabe você lendo algo que te tocou, ou que você tinha dificuldade de lidar, e ali aquele personagem também sofria, também passou por aquilo. Tenta lembrar com esse exercício agora, nesse momento, de momentos em que o estudo e a leitura esteve atrelado a somente fatores e sentimentos positivos. Sentimento de pertencimento a um grupo, sentimento de espelho, quer dizer, aquele personagem está vivendo o que eu vivo. E isso bateu exatamente com a minha vida aqui nesse momento. Ou de conquistas. Poxa, eu li aquilo ali e me ajudou com a namoradinha. Eu li aquilo ali e passei na prova, eu consegui o que eu queria. Eu li aquilo ali e entendi o porquê da minha dificuldade e trabalhei para ser melhor. Atrele sempre essas duas palavras, estudo e leitura, com coisas positivas, com ganhos de vida para você. E aí sim você vai começar a trabalhar o sentimento dessas palavras. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque muita gente, e isso eu estava conversando num podcast recente com o Rodolfo, dono da Schoffer Books, uma livraria de bairro aqui de Caraí, de Niterói, sobre um estudo que ele leu de pessoas que têm a influência dos pais, têm a influência do colégio, têm a influência de casa para a leitura e não leem nada. Ao ponto que é o contrário, tem pessoas que não têm influência de nada. O pai não lê, a mãe não lê, a irmã não lê, a avó não lê, ninguém lê. O colégio também deixou solto ali aquele negócio, mas a pessoa tem uma paixão pela leitura. Meu caso. Meu pai lia muito jornal, revista, e conteúdos nesse sentido, sempre leu muito, diariamente nesse sentido, né? O que está acontecendo agora, o que o jornal fala, o que o crítico fala. A minha mãe lê muito pouco, e minha irmã também lê muito pouco. Eu sempre tentei ser a incentivadora da casa para leitura, para livros, e sempre pareci como um peixinho fora d'água ali. Eles gostam de aprender, gostam de saber, mas o relacionamento com o livro em si, sabe, com aquilo de criar a sua própria biblioteca e olha, cheirar livros, sabe aquele sentimento de pessoa que ama livro, tem aquele esse é um dos melhores cheiros da vida, isso aqui, e ver uma boa edição, nossa, como é que a capa é gostosa, e olha isso aqui, azulejos portugueses, porque é de Fernando Pessoa, olha isso aqui que maravilhoso. E você ficar, ó, seu coração batendo ali, até caiu, né, o marcador de nossa, você tem que colocar na sua estante e ler, e ter o prazer de abrir e ler a tristeza solene que habita em todas as coisas grandes, nos píncaros como nas grandes vidas, nas noites profundas como nos poemas, podemos morrer se apenas amamos. Esse sentimento. Tem gente que não nasce com isso. Tem gente que não nasce realmente com isso e está tudo bem. Essa que é a questão. Está tudo bem. Você sendo o que lê e você sendo o que não dá importância ou tem interesse nenhum que lê. Porque o importante é o que a gente faz com esse aprendizado. Se veio de um podcast, chegou aqui, você colocou em prática, está valendo. Se veio de um livro, você colocou aqui, colocou em prática, está valendo. Se veio de um papo com alguém e que você trocou ideia e você colocou aqui e veio para cá e colocou em prática, está valendo. Você viu o que eu falei aqui? Prática, está valendo. É isso aqui que importa. O input, se é um podcast, se é uma entrevista, se é um documentário, se é um filme, se é um papo com alguém, o importante é que tocou, de alguma forma, a sua vida. Sabe? O input, quando ele é do livro,
Para mim, Marcela Lana, ele é muito mais interessante, ele é muito mais denso, ele é muito mais trabalhado, ele é muito mais prazeroso e traz entretenimento. Mas você pode ser diferente de mim e eu tenho que entender que você é diferente de mim e aprende diferente. Muita gente que fala comigo, Marcela, você falou sobre aquele livro, eu adorei aquele livro, e você comentou, você falou com tanto amor, com tanta paixão, você trouxe os argumentos, eu vi o seu vídeo, eu vi seu podcast, eu faço parte da comunidade Mabook Club. Cara, que legal! Mas aí eu fui ler e achei que você explicou melhor, que você falou melhor, e o que você falou me pegou melhor do que a leitura. Tá bom. Que bom que nós estamos aqui juntos para isso. Que bom que você faz parte. Que bom que você está se permitindo de uma forma ou de outra. O negócio é o resultado, né? O negócio é o resultado. E para mim isso é muito válido. Para mim isso aqui é maravilhoso. Mas para você pode não ser tanto. E tá tudo bem. Não se culpe. Agora, quando você entende que isso aqui pode mudar a sua vida, pode realmente trazer algo. E olha que eu tô vindo de um mindset que eu, Marcela, não acredito que livros mudem a vida. Eu genuinamente não acredito nisso. Eu acho que livros são sementes que e esse se é muito grande, tomados com cuidado, lançados a solo fértil, o solo fértil tratado com cuidado, consistência, resiliência durante muito tempo, quiçá, quem sabe, pode nascer algo positivo e frutífero dali. Mas esse ponto da leitura e do livro, para chegar aqui em algo frutífero, isso aqui é um vale, difícil, penoso, doloroso, cheio de suor, que pouca gente quer enfrentar ou quer passar, porque ele faz justamente esse caminho aqui, e aí sim dá a mudança. Só que achar que vai ler o livro, que o livro vai mudar, cara, é falar que achar que eu vou acordar e depois vou estar lá no Japão. Posso acordar e estar lá no Japão, mas eu vou ter que ter ido para o aeroporto, vou ter que ter feito conexão, vou ter que ter doído minha coluna, vou ter que ter passado horas a fio, vou ter que ter visto fuso horário, vou ter que ter até chegar lá, né? Não é só dar uma dormida, é penoso chegar lá, vai demorar chegar lá, vai sentir a dorzinha nas costas, o suor vindo, né? Vai ter um fuso horário, quer dizer, um fuzuê aí na cabeça. E aí vai chegar e vai falar, ui, que maravilha! Em japonês, né? Que maravilha em japonês, é isso aí. Então você entendeu, né? Agora, como é que mudou a minha vida? Eu sou dessas que sempre curti o livro desde a infância e fui muito incompreendida. Nasci no Rio de Janeiro, mas com 7 aos 17 eu morei em Cataguases, interior de Minas Gerais, 15 minutos de Leopoldina, Miraí, Muriaé, Juiz de Fora, tudo ali naquele bem bolado ali. De 7 aos 17 fui para lá. Cataguases foi e é até hoje uma cidade que não tem livraria. A cidade que tem aquela papelaria que vende um pouco de tudo, que até papelaria em cidade grande está acabando, mas tem aquela papelaria que pede livros didáticos aí e pede diversos livros que são comprados aí para os colégios. Hoje, com certeza, a Amazon também faz as entregas, mas Cataguases, naquela minha época, dos 7 aos 17 anos, faz os cálculos aí, eu tenho 42 hoje, não tinha Amazon. Muito porcamente tinha internet. A internet começou quando eu já estava, né? Lembra daquele computador que eu colocava um paninho em cima do computador? Eu via meu e-mail uma vez por semana e tinha uma propaganda. Eu tirava a poeira do computador, o computador ficava no meu quarto. Eu sempre fui a pessoa, né, de TI lá de casa, o suporte de TI lá de casa. E
aquilo começou aos poucos. Então, Cataguases ainda é uma cidade que não é ligada a isso. E eu ficava colecionando recortes de jornal do segundo caderno do Globo, aquela lista que vem, acho que vem até hoje, da lista dos top, dos rankings, ranking de ficção, não ficção, autoajuda, livro de criança. E eu ficava ali 8, 9 anos de idade, 12, 13, etc., né, até os 17 anos de idade, recortando aquele jornal, colocando numa pastinha. E quando meu pai viajava para cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, etc e tal, eu dava pastinha para ele. Meu pai, o que é isso? Eu falei, uns livrinhos que eu quero, eu assinalei aqui, marquei cada um com um nome, e se você encontrar, você compra para mim. Só que eu, como adolescente, como criança, eu não tinha uma noção o que é assim, livro de criança, e depois tinha uma outra listagem, ficção e não ficção. Eu vi o título, às vezes vinha, né, o descritivo ali de um textinho sobre uma crítica sobre um livro, então eu li um pouquinho mais sobre aquele livro, e eu pedia para o meu pai comprar. Só que o meu pai comprava e não vinha livros especificamente de criança, quando eu tinha 8, 9, 10 anos. Vinha livro para você ler um pouquinho mais adulto, né? Tipo, até o Pai Rico, Pai Pobre veio para mim muito cedo. Porque eu li assim, Pai Rico, Pai Pobre, uma história. Eu falei, interessante isso. Pai Rico, Pai Pobre, né? Um nome até lúdico, um nome, né? Cat, que eles chamam. E eu falei, pega esse Pai Rico, Pai Pobre para mim, pega não sei o quê. Meu pai vinha com os livros, com os CDs, né, da cidade grande, e ele chegava e eu falava, cadê os meus livros aí? E eu adorava quando ele vinha e começava a ler livros que não tinham em Cataguases, não tem até hoje, e eu lia diversos livros que ele trazia, e aquilo abria a minha mente, eu sentia realmente que eu tinha um diferencial daqueles outros alunos que estavam lendo os livros básicos do colégio. Tudo bem que os básicos eram bons e eram os clássicos, né? Machado de Assis, né? E etc. Aí falava, né? Do como é que era? O Dom Casmurro, o Ateneu, o Curtiço. O que mais que eu lembro assim esses livros assim? Eu acho que eu lembro mais desses. E a gente lia para aula de português, aula de literatura, mas eu estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, eu estava lendo, como é que é? Paulo Coelho, eu estava lendo outras coisas diferenciadas que nem chegavam lá, nem às vezes para os adultos, nem para as crianças. E eu falava, cara, olha que interessante. E você sabe que ler o Pai Rico, Pai Pobre muito cedo abriu minha mente para muita coisa financeira. Depois eu li Os Axiomas de Zurique, que foi muito interessante, pedi para o meu pai também. Depois eu li, mais para frente um pouco, Como Chegar ao Sim, que era um cara de Harvard ensinando como negociar. E você vê como o contato ali, cedo, eu indo atrás, eu pedindo, eu listando, eu vendo o jornal, trazendo para a cidade interior, e eu lendo sem apoio, sem ajuda, assim, de tipo, vou te explicar melhor o que está escrito aqui, mas aquilo abriu meu mundo. E eu sinto realmente que ali, naquele momento, a leitura e o estudo de referências que não estavam no radar, nem do colégio, nem dos meus pais, nem dos amigos, nem abriram a minha cabeça e começaram a ser essa semente que depois eu entraria num vale de suor, né? E aprendizado, e aí sim, solo fértil, regar, fazer, suar, etc. E aí sim, aquilo ia trazer coisas positivas para minha vida e realmente ter uma ressonância de mudança de vida, mudança de mindset. Eu sinto uma clara evidência, tá muito mais assim interessada, interessante, trazendo insights legais para vocês aqui, para os nossos alunos da comunidade Mabook Club, muito mais à frente do que o nosso tempo, porque aquilo foi começado a trabalhar com 8, 9, 10, 11.
E é daí que a gente veio, né? Igual a gente fala às vezes em finanças, né? A mágica dos juros compostos é porque você começou desde muito cedo a economizar e aquele dinheiro em cima daquele dinheiro, aquele rendimento em cima daquele rendimento, no ano, no tempo de décadas, aí chega o momento de tração. Teve agora recentemente uma fala do Bruno Perini, para quem segue ele nas redes sociais, em que ele falou o seguinte: o seu objetivo é chegar a 1 milhão. Aí apareceu para ele uma moça que falou assim: olha, eu já tenho 100 mil. E ele falou assim: você acha que você tá 10% do caminho para 1 milhão? Porque você tem 100 mil, aí falta 20, né? Aí falta 200, 300, 400, 500, tipo, não. Mas trabalhando com juros compostos, trabalhando o aporte mensal e o trabalho no tempo, ele fez um cálculo e ele falou assim: não, você está a 33% do seu objetivo. Você já, em vez de estar 10% cumprido, você está 33% cumprido do seu objetivo. Então aí você vê que 100 mil não são 10% do objetivo, apesar do que a matemática clara poderia parecer que 100 mil é 10% de 1 milhão, então faltam 90% para caminhar. Não, 100 mil é 33% da caminhada, porque com juros compostos e o trabalho feito nesse tempo, continuando os aportes, você vai chegar muito mais rápido aqui. Você entende isso para as finanças? E você consegue trazer isso para a leitura? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais você fizer de maneira potencializada, com tutor, com mentor, com professor, guiada, leituras comentadas, insights, referências, você já dá um salto quântico, exponencial para o seu objetivo. Foi assim que a leitura e o estudo mudaram minha vida. Foi assim que eu consegui ter o mindset que eu tenho hoje, os resultados que eu tenho hoje, começando lá atrás. E depois tendo livros como grandes mestres e depois mestres, como grandes mestres da minha vida. Mas fez total diferença. E aí sim, livros e estudos passando por esse vale mudaram a minha vida. E eu tenho certeza que eles farão isso para você também, se você se permitir. E quando a gente fala que, né, o tempo de hoje é o tempo fundamental para você começar. O melhor tempo era ontem. O segundo melhor tempo é hoje. Amanhã já está tarde demais. Então, toma a sua ação hoje. Se é seguir com a gente com uma book club, se é continuar, aí você vai ter uma aceleração tipo muito forte, porque tá guiado, tá com insights, tá com mindset, tá com curadoria, tá com insights de anotação, tá com insights de você colocar em prática, tá com a nossa leitura sempre aqui presente. Se você quer ver o material gratuito aqui, também tem para você. É só seguir a gente aqui no canal, curtir e continuar aqui. Eu agradeço a curtida, a sua inscrição não custa nada para você e aqui vale muito para a gente. A gente tem nosso e-book, né, o Leitor Supremo, mas se você aceitar o meu convite, se você aceitar ir acelerado, exponencialmente comigo, eu tô aqui, juntamente com a comunidade Mabook Club. Todas as informações estão aqui abaixo. Fica à vontade, mas independente de como você decidir, decida. Decida hoje. Porque hoje já é tarde, mas hoje você ainda pode. Entenda como é que isso vai fazer diferença para você, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua vida, para a sua construção de legado. Comece. Vai. A gente está aqui te esperando, da forma que você quiser.